Hoje no John Ankerberg Show, Deus existe? Uma pesquisa recente do Pew revelou que mais de 1 em cada 5 americanos agora se considera ateu, agnóstico ou nada em particular. Talvez você mesmo esteja se perguntando: Deus existe? Quais são os argumentos filosóficos e científicos que mostram que Deus existe? Meu convidado hoje, que responderá a essas perguntas, é o filósofo analítico Dr. William Lane Craig. Ele é considerado por muitos como o principal filósofo cristão de nossa geração e já debateu com muitos dos ateus mais conhecidos em algumas das principais universidades ao redor do mundo. Dr. Craig possui um PhD em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e também um doutorado em teologia pela Universidade de Munique. Ele atua como professor pesquisador de filosofia na Talbot School of Theology e é o fundador do reasonablefaith.org. Dr. Craig é autor ou editor de mais de 30 livros e mais de 100 artigos em revistas profissionais de filosofia e teologia. 2 de seus livros mais populares são Reasonable Faith e On Guard. Hoje, começamos com a pergunta: qual a diferença que faz? Se Deus existe ou não? Pessoas que dão de ombros e dizem: qual a diferença que faz se Deus existe ou não? Apenas mostram que não pensaram muito profundamente sobre essa questão. Mesmo filósofos ateus, como Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, reconhecem que a existência de Deus faz uma diferença tremenda para o homem, tanto coletivamente quanto individualmente. Para ouvir qual diferença faz, se Deus existe ou não, e em segundo lugar, as evidências da existência de Deus, convidamos você a se juntar a nós para esta edição especial do John Ankerberg Show. Bem-vindo ao nosso programa. Eu sou John Ankerberg. Temos um programa empolgante para você hoje. Meu convidado é o Dr. William Lane Craig, que é um dos melhores filósofos do nosso tempo. Ele tem participado de debates e diálogos com muitos dos céticos mais conhecidos do nosso mundo hoje e, em algumas das universidades mais prestigiadas ao redor do mundo. Você não acreditaria nas situações de pressão em que Bill esteve e fez um trabalho maravilhoso. E Dr. Craig, estou realmente feliz que você esteja aqui hoje. E eu quero começar com uma pergunta que pode descrever o que muitas pessoas em nossa audiência agora, o que elas estão dizendo sobre si mesmas. Qual é a diferença? Se Deus existe ou não? Por que isso importa? Muitas pessoas dizem que realmente não importa para elas se Deus existe ou não, e você diz que a pergunta mais importante que alguém pode responder é a questão da existência de Deus. Por quê? Pessoas que dão de ombros e dizem: que diferença faz se Deus existe ou não? Apenas mostram que não pensaram muito profundamente sobre essa questão. Mesmo filósofos ateus como Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, reconhecem que a existência de Deus faz uma diferença tremenda para o homem, tanto coletivamente quanto individualmente. Veja, se Deus não existe, então os seres humanos são apenas organismos biológicos e, como todos os organismos biológicos, estão condenados a morrer, tanto individualmente quanto coletivamente como um todo. E, portanto, cada um de nós tem que lidar com o que o teólogo Paul Tillich chamou de a ameaça do não ser. Ou seja, mesmo sabendo que existo, sou real e estou vivo, também sei que um dia vou morrer. Deixarei de existir. Não serei mais... E esse pensamento é impressionante. Lembro-me de quando era menino e meu pai comentou casualmente comigo que um dia eu morreria. Fiquei simplesmente impressionado com esse fato. Fui tomado por uma tristeza e medo insuportáveis. De alguma forma, como criança, a ideia de que eu deixaria de existir, de que eu iria morrer, nunca tinha me ocorrido. E com o tempo, aprendi a conviver com o inevitável, como todos nós fazemos, mas acho que a percepção de Jean-Paul Sartre continua verdadeira. Se são algumas horas,
ou alguns anos, não faz diferença uma vez que você perdeu a eternidade. E se não há Deus, então perdemos qualquer esperança de imortalidade. Temos apenas esta existência finita. Então, para cada um de nós individualmente, a vida termina no túmulo. E isso é verdade não apenas para nós individualmente, mas também coletivamente para a humanidade como um todo. Os cientistas nos dizem que o universo está se expandindo, e à medida que isso acontece, ele se torna cada vez mais frio. Eventualmente, não haverá luz alguma, não haverá o calor, não haverá vida. Haverá apenas as carcaças de estrelas mortas e galáxias se expandindo na escuridão infinita e nos recessos do espaço sideral. Portanto, se não há Deus, então a humanidade está condenada à extinção, assim como cada um de nós individualmente está condenado à morte. E o resultado disso é que a própria vida se torna absurda. A vida que temos não possui significado, valor ou propósito último. Sim, fale sobre essa questão de significado. Por que, se Deus não existe, não temos um significado último para a nossa vida? Por significado, quero dizer importância, porque algo importa. E se Deus não existe, então, em última análise, nossas vidas são insignificantes. Não importa o que fazemos ou o que acontece conosco. Agora, alguém pode dizer, mas essa pessoa afetou o curso da história, ou ele afetou outras pessoas. Mas tudo isso mostra apenas uma significância relativa para a vida dele, não uma significância última. Em última análise, a humanidade está condenada à extinção na morte térmica do universo. E assim, literalmente, não importa o que você faz ou quem você é, porque tudo acabará da mesma forma. Portanto, as contribuições dos cientistas para o avanço do conhecimento humano, os esforços do diplomata para garantir a paz no mundo, os esforços dos médicos para aliviar a dor e o sofrimento humano, tudo isso, em última análise, não resulta em nada. No final das contas, eles não fazem a menor diferença e, portanto, se Deus não existe, em última análise, nossas vidas não têm significado ou importância. Você também diz que se Deus não existe, então a vida não tem valor último. Explique. Por valor, quero dizer bem e mal, certo e errado. E a afirmação aqui é que se não há um Deus para servir como padrão absoluto para o certo e o errado, o bem e o mal, então valores e deveres morais objetivos não existem. Na visão ateísta, os valores morais são apenas subprodutos acidentais do processo evolutivo e do condicionamento social, mas realmente não há bem ou mal objetivos. Como o existencialista francês Jean-Paul Sartre coloca, estamos simplesmente confrontados com o fato nu e sem valor da existência. E não há ninguém para dizer que você está certo e que eu estou errado. Sim, você disse que se a vida termina no túmulo, isso não faz diferença última. Se você vive como um Stalin ou uma Madre Teresa. Explique isso. Bem, novamente, se Deus não existe, não há esperança de imortalidade e, portanto, não há responsabilidade moral por como você vive. Mesmo que houvesse valores morais objetivos sob o ateísmo, eles são abstrações vazias, porque Stalin e Madre Teresa, em última análise, encontram o mesmo destino, a extinção na morte térmica do universo. Sim. E você precisa. Você tinha uma ótima ilustração, né, que mesmo com imortalidade, precisa de Deus. Essa ilustração de ficção científica. Fale sobre isso. Bem, uma vez li uma história de ficção científica quando era menino, onde um astronauta está isolado em um asteroide deserto, no espaço sideral completamente sozinho. E ele tinha com ele 2 frascos. Um era um veneno, o outro era uma poção para a imortalidade. E vendo sua situação perdida no espaço sideral, neste pedaço de rocha estéril, ele decidiu cometer suicídio. E ele engoliu o frasco de veneno. E então, para seu horror,
ele percebeu que havia engolido o frasco errado. Ele havia bebido a poção para a imortalidade. E assim ele foi amaldiçoado a existir, uma existência sem sentido, sem valor, interminável. Portanto, não é apenas a imortalidade que precisamos se a vida deve ser, em última análise, significativa, valiosa e com propósito. Precisamos de Deus e imortalidade. E você diz que o problema fica ainda pior, porque sem Deus não temos uma maneira objetiva de dizer o que é certo ou errado, sem moral objetiva. Sim, sem Deus não há padrão absoluto de certo e errado, bom ou mal. Tudo se torna relativo socioculturalmente. E não há ninguém para dizer cujos valores estão certos e cujos estão errados. Na ausência desse padrão transcendente e absoluto para o bem e o mal. Isso descreveria nossa cultura hoje, não é? Na verdade, John, eu não acho que nossa cultura seja relativista, embora muitas pessoas pensem assim. Eu acho que o que aconteceu é que há um novo conjunto de absolutos em vigor, coisas como o valor absoluto da autonomia pessoal, tolerância, aceitação de outros pontos de vista. Isso parece relativismo, mas na verdade é um novo absolutismo que rejeita valores tradicionais em favor desses outros valores. Você também diz que se Deus não existe, então a vida não tem propósito último. O que você quer dizer? Por propósito, quero dizer um objetivo, uma razão pela qual algo existe. E se Deus não existe, não há propósito para a vida humana ou para o universo. Somos apenas subprodutos acidentais da natureza que foram trazidos à existência, sem razão alguma, e estamos, em última análise, condenados a perecer na morte térmica do universo. Portanto, no ateísmo não há razão, nenhum propósito pelo qual você exista ou pelo qual o universo exista. Lembro-me de quando era menino lendo o romance de H.G. Wells chamado A Máquina do Tempo, que ilustrou isso tão bem no romance. O viajante do tempo de Wells viaja para o futuro distante para descobrir o destino final do homem. E o que ele descobre é uma terra morta orbitando um gigantesco sol vermelho. Não há vida nenhuma, existência humana, nenhuma civilização. Tudo desapareceu. E enquanto eu lia o romance, pensei, não pode terminar assim. Mas esta é a realidade em um universo. Sem Deus não há propósito. Terminará dessa forma. Gostando ou não, e assim na história, o viajante do tempo de Wells retorna, mas para o quê? Apenas um ponto anterior na mesma corrida sem propósito, em direção ao esquecimento. Então, verdadeiramente, se Deus não existe, os seres humanos se encontram em uma situação terrível. A vida é, em última análise, sem significado, sentido, valor ou propósito. Tudo bem. Alguns ateus afirmam que ainda é possível para o homem viver uma vida significativa e feliz sem Deus. E você diz que é impossível para os ateus viverem de forma consistente e feliz com sua visão. Certo. Eu acho que é impossível viver de forma consistente e feliz. Se você acredita que a vida é, em última análise, sem significado, valor ou propósito, a única maneira que os ateus conseguem viver felizes é vivendo de forma inconsistente com sua visão de mundo. Mas se eles realmente vivessem de forma consistente, como se suas vidas fossem sem significado, sem valor, sem propósito, estariam em profundo desespero. E assim, eu acho que este é o dilema humano fundamental. Como você encontra uma visão de mundo que lhe permita viver de forma consistente e feliz? O ateísmo não fornece tal visão. Agora, você citou vários exemplos de alguns dos ateus famosos de hoje e do passado que fizeram isso. Eles estão vivendo de forma inconsistente. Sim, pegue, por exemplo, a área do significado na vida. Mesmo que os ateus reconheçam que sem Deus a vida, em última análise, não tem significado, eles ainda continuam a viver como se suas vidas fossem significativas. Por exemplo, Jean-Paul Sartre disse que alguém pode criar significado para sua vida escolhendo um determinado curso de ação. E ele mesmo escolheu o marxismo. Bem, isso é totalmente inconsistente.
O universo não adquire realmente um significado só porque eu decido dar um. E eu acho que isso é fácil de ver. Suponha que você dê um significado ao universo e eu dê outro. Quem está certo? Bem, a resposta é obviamente nenhum dos dois. O universo permanece sem significado em si mesmo, independentemente de como decidimos vê-lo. Então, eu acho que o que Sartre está realmente dizendo é: vamos fingir que nossas vidas têm significado, e isso é apenas enganar a si mesmo. Sim. Por que é que, quando nos voltamos para o problema dos valores, é aí que os erros mais flagrantes são cometidos? Sim, a área dos valores é onde ocorrem as inconsistências mais flagrantes, porque é impossível para um ateu viver como se não houvesse valores e deveres morais objetivos. Por exemplo, Friedrich Nietzsche, o grande ateu do século XIX, rompeu com seu mentor Richard Wagner precisamente por causa disso. O antissemitismo do compositor alemão e o nacionalismo alemão estridente. Da mesma forma, Jean-Paul Sartre, escrevendo no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, declarou que uma doutrina que leva à exterminação em massa de judeus e outros povos não é apenas uma questão de escolha arbitrária, mas é realmente moralmente repreensível e inaceitável. Bertrand Russell admitiu que não conseguia viver de forma consistente com suas próprias opiniões. Ele era um crítico social franco, denunciando a guerra e as restrições à liberdade sexual. Mesmo uma pessoa como Richard Dawkins é um moralista sem vergonha. Embora Dawkins diga que se não há Deus, não há bem, não há mal, não há nada além de indiferença impiedosa. No entanto, seus livros estão cheios de condenações morais, indignadas de práticas como o assédio a homossexuais, a doutrinação religiosa de crianças, a prática de sacrifício humano. Tudo isso é inconsistente. Isso mostra que não se pode viver feliz, como se valores e deveres morais objetivos não existissem. Sim, vamos abordar isso também, em termos de valores morais objetivos. Aqui você tem ateus dizendo que possuem esses valores morais objetivos, sejam quais forem, mas eles são inconsistentes. E viver sem Deus tem algumas consequências graves. Você estava assistindo a um comentário da BBC uma vez sobre o Holocausto. Conte-me sobre isso. Nesta documentário da BBC, eles entrevistaram sobreviventes de Auschwitz e uma enfermeira foi forçada a se tornar a ginecologista em Auschwitz. E ela descreveu como Mengele, o médico lá, agrupou essas mulheres grávidas em um certo barracão, sozinhas. Depois de um tempo, ela não viu mais nenhuma dessas mulheres. E ela fez perguntas. O que aconteceu com as mulheres que estavam alojadas naquele barracão? E a resposta foi: você não ouviu? Doutora, Mengele os usou para vivissecção. Ele os abriu vivos. E se não houver valor moral objetivo, então você não pode condenar tal ação como errada. Havia um rabino entrevistado que foi preso em Auschwitz, que disse que era como se todos os mandamentos morais tivessem sido invertidos. Matarás, mentirás, roubarás. E a humanidade nunca viu um inferno assim. E ainda assim, em um sentido muito real, se Deus não existe, então nosso mundo é Auschwitz. Não há bem e mal, não há certo e errado. Há apenas o fato nu e sem valor da existência, e nenhum ateu pode viver consistentemente dentro da estrutura de tal visão de mundo. Sim, e achei incrível que um médico, Elder Rue, em um discurso notável para a Academia Americana para o Avanço da Ciência em 1991, defendeu que acreditamos em uma mentira nobre. Fale sobre isso. Certo. O que o professor Rui disse é que nós não podemos permitir que o caos social governe a sociedade, mas, por outro lado, a opção totalitária de tentar impor valores morais às pessoas é igualmente impraticável. Então, como saímos desse dilema? Ele diz que o que precisamos é de uma mentira nobre,
pela qual a inteligentsia engana as massas, fazendo-as acreditar que existem valores morais objetivos, significado objetivo, propósito objetivo, mesmo que não haja nenhum. E assim, Hus defendeu que nos enganemos por meio dessa mentira nobre, para que a humanidade e a sociedade possam funcionar e seguir em frente. Seu veredicto final foi muito revelador. Ele disse: sem tais mentiras não podemos viver. Este é o terrível veredicto pronunciado sobre o homem moderno. Para viver de forma consistente e feliz, ele deve viver em auto-engano. Sim. Vamos às boas notícias. Como o cristianismo desafia essa visão de mundo do homem moderno? À luz da inviabilidade do ateísmo, parece-me, John, que precisamos voltar ao ponto de partida e dizer: espere um minuto. Como sabemos que Deus não existe? Se Deus existe, então há uma base objetiva para significado, valor e propósito na vida. E, portanto, acho que isso deve nos motivar a examinar novamente as evidências e argumentos para a existência de Deus e a verdade do cristianismo, porque se há uma boa razão para que Deus exista, isso nos dá um quadro, dentro do qual podemos viver de forma consistente e feliz. Bill, você disse que o cristianismo bíblico fornece as duas condições necessárias para uma vida significativa, valiosa e com propósito Deus e imortalidade. Explique isso. Isso mesmo, John. No cristianismo bíblico, Deus existe e a vida não termina no túmulo. O significado da vida é encontrado em um relacionamento pessoal com Deus que dura para sempre, na eternidade. Os valores da vida estão enraizados na própria natureza de Deus, que é por natureza amoroso, justo, bondoso, generoso, fiel e assim por diante. Assim podemos afirmar a objetividade dos valores e deveres morais. E, finalmente, há um propósito objetivo para a vida. Deus nos criou para Ele mesmo. Nosso fim é encontrado no conhecimento de Deus. Este é o cumprimento da existência humana, conhecer Deus e seu amor para sempre. De modo que, ao contrário do ateísmo, o cristianismo bíblico fornece as condições necessárias para uma vida consistente e feliz, Deus e a imortalidade, que nos dão significado, valor e propósito. Sim. E isso não é apenas acadêmico para você. Você realmente experimentou o que está falando. Leve-nos de volta ao tempo em que você não era cristão e começou a pensar sobre essas coisas. Sim, eu não fui criado em uma família cristã, embora fosse uma boa e amorosa família. Mas eu experimentei o desespero e a escuridão sobre os quais falei, e que mais tarde li nos filósofos existencialistas franceses. Ao olhar para a vida e minha própria existência, pensei: qual é o significado da minha existência? Eu estava ciente de que tudo estava condenado, em última análise, à extinção e não conseguia ver nenhum significado ou propósito para a minha existência ou a existência de qualquer outra coisa. Isso me encheu de um profundo desespero e dúvida, escuridão. E eu não sei se você entende como é isso, mas torna cada dia miserável, mais um dia para passar. E eu me lembro de um dia em que estava me sentindo particularmente mal. Entrei na minha aula de alemão do ensino médio e me sentei atrás de uma garota, que é um desses tipos que está sempre tão feliz. Isso simplesmente te deixa enjoado. E eu a toquei no ombro e disse: por que você está sempre tão feliz, afinal? E ela disse: é porque eu conheço Jesus Cristo como meu salvador pessoal. E eu disse: bem, eu vou à igreja. E ela disse: isso não é suficiente, Bill. Você tem que tê-lo realmente vivendo em seu coração. E eu disse: bem, por que ele iria querer fazer uma coisa dessas? E ela disse: porque ele te ama, Bill. E isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Ali eu estava tão cheio de desespero e raiva. E ela disse que havia alguém que realmente me amava. E quem era senão Deus? Do universo. E esse pensamento simplesmente me deixou atordoado ao pensar que o Deus do universo poderia me amar. Esse verme chamado Bill Craig, lá embaixo, nesse grão de poeira chamado planeta Terra. E então eu fui para casa naquela noite e peguei um Novo Testamento que me foi dado na 5ª série pelos Gideões quando visitaram nossa escola.
e comecei a lê-lo. E ao ler os evangelhos, fiquei absolutamente cativado pela pessoa de Jesus de Nazaré. Havia uma sabedoria nos ensinamentos desse homem que eu nunca tinha encontrado antes, e havia uma autenticidade em sua vida que era simplesmente inegável. Bem, para encurtar a história, passei por cerca de 6 meses, de uma busca interior intensa e agonizante como nunca havia passado antes. Até que finalmente cheguei ao meu limite e uma noite clamei a Deus. E eu expressei toda a raiva e amargura que estavam se acumulando dentro de mim. E ao fazer isso, senti uma tremenda infusão de alegria, como um balão sendo inflado, até que estava pronto para explodir. E eu corri para fora. Era uma noite quente de verão no meio oeste e você podia ver a Via Láctea de horizonte a horizonte. E enquanto eu olhava para as estrelas, pensei, eu vim a conhecer Deus. E esse momento simplesmente mudou toda a minha vida. Eu sabia que não poderia fazer nada menos do que passar o resto da minha vida inteira compartilhando esta boa nova com a humanidade. Porque se isso é a verdade, se é realmente a verdade, esta é a maior notícia já anunciada. Pessoal, esta é a verdade e esperamos que vocês continuem ouvindo esta série. Na próxima semana vamos falar sobre 5 boas razões para acreditar na existência de Deus. Então, espero que você se junte a nós. Fique ligado para as cenas do programa da próxima semana.